Se você quer entender o que realmente dá para esperar de Homem-Aranha Um Novo Dia, confere aqui esse vídeo que ele vai lhe poupar muito tempo. Porque hoje eu vou te mostrar o que já sabemos sobre a história do filme, o que você precisa assistir antes para aproveitar melhor a experiência e também quero comentar algumas referências e detalhes que apareceram no trailer, incluindo a presença de personagens importantes e aquela cena específica que já fez a internet discutir se Homem-Aranha mandou um chute estilão Kamen Rider ou é só um golpe visualmente bonito mesmo. Fala meus lindões, me chamo Ítalo Cunha e hoje a gente vai falar sobre Homem-Aranha Um Novo Dia, um novo filme do Cabeça de Teia que chega no fim de julho de 2026, é o que está previsto e que pelo que foi mostrado até agora parece querer fazer uma coisa muito importante, representar o Peter Parker num momento completamente novo da vida dele. E quando eu digo novo, é novo mesmo, porque esse filme ele começa depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E se você lembra do final daquele filme, sabe que a situação do Peter Parker ficou aí bem pesadona. Ninguém mais lembra quem é ele. Pronto, já joguei. O filme termina assim. Nem MJ, Mary Jane, nem Ned, que é o amigão dele, nem o resto do mundo. Ou seja, o Peter Parker terminou aquele filme absolutamente sozinho, alone, completaço. E é justamente daí que Um Novo Dia, um novo filme, ele parte. A proposta agora parece ser mostrar esse Peter tentando seguir em frente, tentando viver uma vida mais normal, focando na faculdade, nos estudos, na rotina, triste por não ter mais a garota que ele ama com ele e talvez até vendo ela curtir com outros caras. É, bebê, ser corno eu não sei. Mas claro, sendo o Homem-Aranha, essa normalidade não dura muito e essa tristeza e deprê é típica do personagem. Ô, sofrência! O trailer ele traz aquela tradicional deixa, né, de pessoas novas ameaças surgem, pessoas ao redor dele entram em perigo e ele precisa voltar para a linha de frente. Só que tem um detalhe muito interessante aqui. A vibe desse filme parece ser bem mais urbana, mais pé no chão, mais próximo daquela essência clássica do Homem-Aranha, de bairro, de rua, de Nova York mesmo. Menos aquela coisa gigantesca de multiverso explodindo na tela o tempo todo e mais o Aranha lidando aí com problemas reais, conflitos diretos e uma cidade viva ao redor dele. E sinceramente, isso pode ser uma das melhores decisões que a Marvel poderia tomar com esse personagem neste momento. Porque depois de tudo o que aconteceu em Sem Volta para Casa, o que muita gente queria ver é exatamente isso. Um Peter mais sozinho, mais maduro, mais responsável e mais próximo da versão clássica do herói. Antes de falar das referências e do trailer, tem uma pergunta importante. O que você precisa ter assistido antes para poder entender melhor esse filme, para poder aproveitar mais, ter uma melhor experiência? A resposta mais óbvia é assistir a trilogia do Tom Holland inteira. Afinal, este é o quarto filme solo do Miranha com o ator. Vamos relembrar, tu deve assistir para ter uma melhor experiência. Vou falar aqui os nomes dos filmes em português, beleza? Homem-Aranha De Volta ao Lar, Homem-Aranha Longe de Casa e principalmente, agora isso é principalmente, viu? Principalmente Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é o terceiro filme. Os dois primeiros, ele ajudam a entender a evolução desse Peter dentro do MCU, a relação dele com a tecnologia do Tony Stark, o jeito mais jovem e inexperiente dele agir e como tudo isso vai mudando aos poucos. Mas o terceiro filme é essencial, entendeu? Sem ele, você perde justamente o ponto de virada mais importante do personagem, porque é sem volta para casa o filme que o Peter deixa de ser só um garoto prodígio cercado por ajuda e começa a virar aquele Homem-Aranha mais solitário, mais sacrificado e mais clássico que muita gente sempre quis ver. Agora, além da trilogia, o trailer também mostrou duas presenças que deixam o filme ainda mais interessante. A primeira delas é o Justiceiro. E isso aqui é importante deixar claro. Não é rumor, não é teoria, não é estão dizendo por aí. O Justiceiro, ele aparece no trailer. E a presença dele muda o tom da conversa imediatamente. Porque o Justiceiro, ele carrega uma energia muito diferente da do Homem-Aranha. Ele é um personagem mais brutal, mais direto, mais violento, mais moralmente cinzento. Então, só de colocar os dois no mesmo filme, a Marvel já sugere que essa história pode trabalhar em um contraste muito mais forte entre duas visões de justiça. De um lado,
o Peter Parker que tenta salvar, proteger, segurar o peso moral das próprias decisões, e do outro, meu bem, você tem aí o Justiceiro que normalmente resolve tudo de forma muito mais extrema. E isso pode render cenas ótimas, não só de ação, mas também de conflito ideológico mesmo. Porque o Homem-Aranha, ele sempre foi um herói que acredita na responsabilidade. Já o Justiceiro costuma operar no nível em que responsabilidade e violência, eles caminham ali, ó, bem juntinho. E é justamente numa cena com o Justiceiro que aparece um dos momentos mais comentados do trailer na internet. É o chute do Homem-Aranha. A internet bateu o olho e já começou a comparar com o famoso Rider Kick do Kamen Rider. Tá vendo aqui o Kamen Riderzinho aqui? E sinceramente dá para entender perfeitamente por quê. A pose, o enquadramento, a execução do movimento, tudo isso fez muita gente enxergar uma semelhancinha. Agora, se isso foi uma referência intencional ou não, aí já entra no campo da interpretação. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que essa cena foi uma referência direta a Kamen Rider, com aquele clima de Rider Kick? Ou foi só um chute estiloso coreografado de um jeito que ficou bonito demais na tela e pronto? Tem gente que vê a homenagem, tem gente que acha coincidência, tem gente que nem sabia que tinha essa história rolando por aí porque nem conhece Kamen Rider. Enfim, sendo oficial ou não sendo oficial, segue o jogo. A segunda presença importante mostrada no trailer é o do Bruce Banner. E de novo, aqui não estamos falando de rumor. O Bruce Banner, o Hulk, ele aparece no trailer em sua forma humana, conversando com o Peter. E esse detalhe pode ser gigantesco. Pelo que foi mostrado, a conversa entre os dois envolve ciência e uma mutação misteriosa aí, o que já abre uma porta bem interessante para o filme trabalhar um lado mais investigativo, mais científico e até mais conceitual da história. E isso combina demais com o Homem-Aranha, porque às vezes as pessoas esquecem, mas o Peter Parker não é só o cara que balança de teia por Nova York. Ele também é um personagem extremamente ligado à ciência, inteligência, laboratório, pesquisa, observação. Então colocar ele em cena com Bruce Banner falando sobre mutação faz muito sentido dentro da identidade do personagem. E é exatamente aqui que entram algumas teorias levantadas por fãs no Reddit, especialmente sobre o Totem-Aranha e o arco The Other, o outro. Se você nunca ouviu falar disso, eu resumo de forma bem simples. As teorias do Totem-Aranha partem da ideia de que os poderes do Homem-Aranha não seriam apenas resultado de um acidente científico, mas também poderiam ter um lado mais simbólico, quase místico, como se o Peter fizesse parte de algo maior ligado à figura da aranha. Já o arco The Other, nos quadrinhos, trabalha uma transformação ainda mais profunda do personagem. É uma história em que o Peter passa por uma espécie de renascimento, com mudanças físicas, psicológicas e até na forma como ele entende os próprios poderes. Em resumo, não seria só o Peter usando poderes de aranha, seria o Peter entendendo que a conexão dele com isso pode ser muito mais profunda do que parecia. E por que essas teorias surgiram agora? Justamente por causa dessa conversa sobre mutação, do tom mais sério do trailer e da sensação de que o filme pode estar preparando uma nova fase mais simbólica e mais transformadora para o personagem. Percebe como isso se conecta bem com o próprio título do filme, Um Novo Dia? Não seria apenas um novo começo na vida pessoal do Peter, poderia ser também um novo estágio do próprio Aranha. Agora, saindo das teorias e voltando para aquilo que o trailer mostra de forma mais concreta, outro ponto que chama a atenção é o novo traje. Visualmente ele parece trazer aquele espírito mais clássico do vermelho e azul, com um acabamento mais refinado, mais elegante, mais maduro. E isso conversa diretamente com o momento do Peter. Esse não é mais o mesmo garoto do começo da trilogia. Esse é um Peter que já perdeu muito, já errou muito, já amadureceu na dor e agora parece estar entrando numa fase mais independente. Esse filme não parece querer ser só mais uma aventura qualquer do Homem-Aranha dentro do universo da Marvel. Ele parece querer marcar uma nova fase. Uma fase em que o Peter deixa para trás boa parte daquilo que definia a versão inicial dele no universo compartilhado e começa, de fato, a se consolidar como aquele Homem-Aranha mais clássico que o público sempre imaginou. Se curtiu o vídeo, já clica no gostei aí, se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito e diz nos comentários o que mais te chamou a atenção no trailer. O meu muito obrigado e até o próximo conteúdo. Valeu!